Quem são os homens bons e retos diante de Deus? Graças a Deus, meu nome é Caio Rafael e você está no canal Ideal do Evangelho. É um prazer ter aqui comigo e poder compartilhar a respeito da palavra do Senhor. É muito bom poder falar de Cristo. E antes de começar o vídeo, queria te convidar, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, a alcançar mais pessoas, ative as notificações para que o YouTube o mantenha informado das atualizações feitas por aqui. E depois que você assistir esse vídeo, se você gostar, dê um joinha, ajude o canal a crescer para que alcance mais pessoas, amém? Vamos para o vídeo, vamos para a mensagem de hoje. Como eu havia dito no vídeo anterior a respeito da meditação nas Escrituras, de como é bom meditar, de como é bom ler a palavra e meditar a respeito dela, né? E eu disse que ia dar alguns exemplos, né? Até falei sobre o rei Asa, né? Segundo Crônicas, capítulo 14 a 16. E como eu falei, hoje eu vou falar um pouco, dar um exemplo de uma devocional para vocês, ok? E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que assista, eu vou colocar aqui nos cards e na descrição do vídeo, beleza? É muito bom, é um incentivo àqueles que são de Deus, aqueles que são do Senhor, a ler e a meditar nas Escrituras. Como isso é maravilhoso, como isso tem um poder de mexer com a gente, de nos transformar. Bom, mas hoje eu queria compartilhar sobre o rei Asa, que eu tinha dito antes, né? E eu tinha falado lá que estava em 2 Crônicas, né? E eu até pensei, cara, eu vou falar de forma resumida tudo, né? E eu fui dar uma relida no texto, né? E acabou que eu percebi que tem muitas coisas a serem ditas, muitas reflexões a serem feitas com a história do rei Asa. Então, eu vou dividir esse devocional em partes, né? Hoje eu vou falar a respeito do texto que está em 2 Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5, né? Eu vou ler, vou fazer as reflexões e depois vou fazer as aplicações, beleza? Diz assim no texto: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Bom, aqui para nós nos inteirarmos e refletirmos melhor a respeito desse texto, vamos compreender o contexto, né? Asa, quando começou a reinar sobre Judá, já o reino dividido de Israel, né? Asa até o bisneto de Roboão, né? Asa, quando começou a reinar sobre Judá, Judá estava envolto, mergulhado em idolatria. E quando Asa começou a reinar, é interessante que o texto coloca que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor. E por que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor? Porque ele era um homem bom e reto diante de Deus. Porque, a resposta está no próprio texto, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes, e também ordenou a Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus pais. E também ele aboliu de todas as cidades de Judá os cultos nos altos. Por que Asa era bom e reto diante do Senhor? A bondade e a retidão do homem está diretamente envolvida com as suas ações diante do Senhor. E aqui Asa nos demonstra claramente o porquê ele fez o que era bom e reto diante do Senhor. Porque as suas ações demonstravam isso. As suas ações demonstravam a sua devoção sincera ao Senhor e inteiramente a Deus, né? Nós observamos que ele arrancou todo tipo de idolatria de Judá. Não só arrancou, mas como rei de Judá, ele ordenou para que todas as pessoas buscassem ao Senhor e buscassem observar os mandamentos e a lei de Deus. E isso agrada ao Senhor.
Isso agrada a Deus. Isso é o que Deus espera daqueles que são dele, daqueles que pertencem a ele. E por causa disso, Deus concedeu paz ao reinado de Asa. Agora eu queria fazer as reflexões. Eu meditei sobre esse texto e comecei a refletir, por que Asa fez o que era bom e reto diante de Deus? Por que ele era bom e reto diante do Senhor? Temos que entender o seguinte: Asa está inserido dentro de um contexto de um povo pertencente a Deus, ou seja, Asa é um homem de Deus, né? Logo, tendo essa ideia, esse pano de fundo, para nós entendermos e fazermos as aplicações corretas, né? Entendemos que só são bons e retos aqueles que pertencem ao Senhor. E quem são esses que pertencem ao Senhor? Aqueles que pela fé foram inseridos em Deus por meio de Cristo. Ou seja, aqueles que creram no Senhor, creram no seu Evangelho e agora dedicam-se em obedecê-lo em sinceridade, em inteireza. Esses são aqueles que são bons e retos. Não são bons e retos por si próprios ou por si mesmos, mas são bons e retos porque o bom e o reto tornou isso possível, né? Então, nesse pano de fundo, quem são aqueles que são bons e retos diante de Deus? São justamente aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas somente crer em Cristo Jesus, somente colocar a sua fé no Senhor, o torna bom e reto diante de Deus? Nós vimos que Asa era bom e reto por causa de suas ações. Ele estava inserido no povo de Deus, dentro de um contexto do povo de Deus, mas isso por si só não o tornava bom e reto. O que tornou o bom e reto foi as suas ações. E quais foram as ações dele? Arrancou os ídolos, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que ofende a Deus, e na sua posição de rei, ordenou que as pessoas buscassem o Senhor. Voltando para nós, para o nosso contexto, nós somos povo de Deus em Cristo Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus. Como agora nós nos tornamos bons e retos? Nos tornamos bons e retos por causa de Cristo. Mas não somente pela fé, mas também pelas ações que provêm daqueles que creem sinceramente em Cristo. Agora, tendo essa noção, essa ideia de bondade e fé relacionada com aqueles que pertencem ao Senhor, façamos a reflexão. Será que nós realmente somos de Deus ou estamos apenas praticando uma fé vã? Porque aqueles que pertencem ao Senhor, de fato, esses o obedecem, né? E de que forma? Asa nos dá um norte em suas ações, nos dá uma direção em suas ações para a nossa vida pessoal com o Senhor. E que norte é este? E que caminho é este? O caminho da obediência ao Senhor, né? O que Asa fez? Vamos trazer para a nossa vida pessoal. Asa tirou do contexto de povo os ídolos e, na sua posição, ordenou o povo a buscar e a observar a lei do Senhor. Para nós, né? O que é que nos afasta de Deus, que traz a ira de Deus sobre nós? Porque o pecado de idolatria de Judá trouxe a ira de Deus sobre Judá. O que é que traz a ira de Deus sobre nós? Quais são as convicções, os desejos e ações que atraem essa ira de Deus sobre as nossas vidas? Nós precisamos tirar. A idolatria basicamente é você adorar alguma coisa, colocar a sua fé em alguma coisa. O que você tem desejado mais do que Deus? Precisamos tirar essas coisas de nossas vidas e agora colocar a nossa fé em Cristo somente, no Senhor somente. Tudo aquilo, quando diz aqui que ele tirou os postes, os altares, os postes ficavam nas praças, nas ruas, e a ideia é o seguinte, ele arrancou no sentido de que ninguém lembrasse, né? Quando as pessoas olhavam aquele monumento, elas lembravam e sentiam um desejo, né? O que te lembra e te leva em desejo a voltar ao pecado? Nós precisamos pensar sobre isso e retirar isso de nossas vidas. E não somente retirar, mas buscar ao Senhor em sinceridade, em paixão, em desejo
ardente e também obedecer à sua vontade. E na posição que o Senhor nos colocou, precisamos cumprir isso como pais. Você como pai, você pode fazer isso com os seus filhos. Asa fez isso na posição de rei, na posição de pais. Nós temos o dever, não digo o dever, mas isso está dentro de nós. Nós fazemos isso para com os nossos filhos. Ensinamos a eles a buscarem ao Senhor e a observar a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, como marido ou como esposa, como filho, como ministro do Senhor, seja o que for. Pense aonde o Senhor o colocou e seja aí um homem bom e reto diante de Deus. Isso agrada a Deus, isso nos traz paz, Amém? Essa é a reflexão. Medite sobre esse texto, leia ele na sua casa aí, risque a sua Bíblia, coloque no caderno, medite, pense, faça pergunta para o texto, procure entender o contexto. Tem muito mais coisa a ser dita sobre essa passagem específica aqui, em detrimento ao contexto mais amplo. Mas eu vou me ater a apenas essa parte. O homem bom e reto é aquele que obedece ao Senhor e que elimina tudo aquilo que atrai a ira de Deus, que ofende ao Senhor. O homem reto e justo e bom é aquele que busca ao Senhor. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, ativar as notificações e, é claro, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. Fale para os seus amigos, para quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Porque o Evangelho precisa ser anunciado de alguma forma. E esse instrumento, o YouTube, a internet, as redes sociais, Facebook, WhatsApp, são instrumentos que nós temos em nossas mãos para levar a mensagem de Cristo. Então me ajude a levar essa mensagem. Curta aí, comente aí, participe comigo, vem comigo nessa jornada de divulgar o ideal do Evangelho. Me desculpem pela demora em colocar os vídeos, mas eu tenho passado por algumas coisas, pensado em algumas coisas, refletido sobre alguns pensamentos teológicos, entrado em alguns conflitos teológicos e reorganizado a minha mente, a minha cabeça, e reorganizado até os meus estudos para passar para vocês aqui o que é mais coerente, o que é certo, o que é verdade, é a palavra de Deus. Amém? Fique na paz, até o próximo vídeo, se Deus quiser.